Olá, estamos de volta com Conexão para falar de um jornalista e escritor que lutava contra as injustiças sociais e os preconceitos de raça. Lima Barreto teve uma vida curta e atribulada. Perdeu a mãe cedo, o pai teve problemas psiquiátricos e ele mesmo enfrentou o alcoolismo. Divulgou seus ideais na imprensa e produziu uma grande obra literária, mas a maior parte dela só foi publicada após a sua morte, aos 41 anos. Vamos conhecer mais sobre a recente biografia dele, conversando com a Lilian Schwartz, que é antropóloga, historiadora e autora desse livro aqui, Lima Barreto, Triste Visionário. Com essa capa linda aqui. Tudo bem com você, Lilia? Tudo bem, Eliane, muito obrigada, viu? É um prazer conversar com você. Essa capa, como eu disse, é linda. Ela traz uma ilustração, uma obra, né, do Dalton Paula, é isso? E foi escolhida por quê? Na verdade, o Dalton Paula criou essa obra para figurar no livro, porque quando eu trabalho sempre muito com imagens, e não existem imagens nas quais o Lima Barreto se reconheceria. Algumas das imagens foram produzidas na época em que ele ficou internado no manicômio, em 14 e 19, portanto, ele está sequestrado na imagem, outras como funcionário público. Então, o Dalton Paula é um grande artista, um artista goiano. Nós conversamos muito, eu já conhecia muito a obra dele, e ele concebeu especialmente esse retrato de um Lima mais escuro, mais negro, da cor que ele como ele mesmo se reconhecia, como azeitona escura, ele dizia, com cabelo carapinha, com o nariz mais forte, também para denunciar uma certa política de estereótipos visuais. Nós falamos muito dos estereótipos escritos e não dos visuais. Então, a capa em si já é uma obra conectada em diálogo com o livro, com a biografia. Inclusive, ela traz o título do livro, né? Enfim, solta, é possível a gente retirar e aí sim que vai ter a imagem do Lima Barreto. Agora, esse detalhe foi o quê? A ideia de ilustrar uma mordaça? Por que esse formato escolhido? De um lado, a gente não queria, o retrato ficou tão forte, tão falante nele mesmo, que nós imaginamos que colocar o título da obra, o meu nome, enfim, tudo isso cortaria essa bela obra do Dalton Paula. Por outro lado, a maneira como essa cinta entra no livro é uma espécie de mordaça, porque o livro trata muito, na verdade, sobre como Lima foi um autor pouco reconhecido na sua época e durou muito para ser reconhecido. A capa também é uma homenagem, ela é feita em cima de um outro livro, que é uma referência às primeiras edições feitas pelo Francisco de Assis Barbosa, que foi o primeiro biógrafo do Lima Barreto, que organizou toda uma coleção em volta de Lima, pela Brasiliense, e uma espécie de revival do Lima. Então, nós usamos como se fosse uma imitação dessas edições de 1950 organizadas pelo Francisco de Assis Barbosa. Tá bom, vamos falar um pouco agora do próprio Lima, né? Principalmente da influência que a família teve sobre a sua vida, a sua obra, né? O seu estilo. Olha, o Lima, diferente do que se costuma dizer, ele vem de uma família, ele tem do lado das duas avós, ele tinha um passado afrodescendente, as duas avós eram escravizadas, mas ele, tanto seu pai como a sua mãe, tiveram uma educação muito diferenciada. O pai do Lima Barreto foi tipógrafo, um tipógrafo bem sucedido durante o Império, mas que, enfim, vai sofrer muito por conta de ser apadrinhado do Ouro Preto, que foi o chefe do último gabinete do Segundo Reinado. Já a mãe de Lima Barreto, a dona Amélia, não só se educou, como se formou e era uma diretora de escolas para mulheres, e foi ela que ensinou as primeiras letras para o Lima Barreto. Então, de fato, o Lima Barreto teve uma formação muito superior à maioria das populações negras, e sobretudo nesse contexto em que ele nasce no dia 13 de maio, 7 dias antes da abolição da escravidão. Ele sempre considerou essa data simbólica, mas então Lima conviveu pouco com escravos, mas conviveu muito com o Brasil do pós-abolição, que foi um Brasil muito difícil. Também conviveu com a Primeira República, que prometeu muita inclusão social, mas entregou muita exclusão social. E ele se destacava, inclusive, na escola, né? Tem uma foto que você traz no livro dele como o único negro numa turma. Uhum.
Então, o pai do Lima Barreto vai sofrer uma série de reveses. Ele foi praticamente o primeiro desempregado da República, porque ele era muito ligado justamente ao Visconde de Ouro Preto, e o Visconde indo ao exílio, ele perdeu sua função. E o pai de Lima foi trabalhar na colônia de alienados da Ilha do Governador. O pai do Lima suspendeu o sonho, porque ele virou um administrador. Já ele queria que o Lima fosse doutor. E ele fez de tudo. O Lima estudava durante a semana em Niterói, no final de semana ia para a Ilha do Governador e conseguiu entrar na Politécnica. Mas, como você chama a atenção, essa foto foi uma foto que eu encontrei num arquivo que não tinha sido, salvo engano, veiculada, e ele chama a atenção como ele é o único negro, evidentemente negro, também como ele traz a gravata com um nó um pouco frouxo, e não sei se são obras do acaso, mas o Lima, nessa foto, olha para frente, como se ele olhasse para o futuro. Ele não se daria bem na Politécnica, ele seria um aluno, como ele gostava de brincar, crônico, porque ele foi tomando muitas dependências. E depois há um revés na vida pessoal dele, o próprio pai do Lima Barreto, João Henriques, vai ter traços de loucura em 1902, por conta de umas contas que não fechavam. Ele é aposentado em 1903 e o Lima Barreto tem que abrir mão do sonho de ser doutor, ele vai se candidatar, ele vai virar funcionário público, amanuense, que é um escrivão, né, na Secretaria da Guerra, e passa a ser arrimo de família. Me fala um pouquinho sobre como o Lima Barreto construiu os personagens dele, Lília. Bom, Lima Barreto, numa época em que a literatura de sucesso era uma literatura mais artificial, mais fútil, mais romântica, que o Lima gostava de chamar de literatura de toilette, né? Ele brincava com isso. O Lima Barreto, afirmativamente, porque ele colocava nos textos dele, fazia uma literatura realista, militante e autorreferida. Então, o que é muito interessante em fazer a biografia e também tratar da obra do Lima Barreto é porque todos os personagens são Lima Barreto. E Lima Barreto também vai virando seus personagens. Por exemplo, o primeiro deles, Isaías Caminha, é um garoto que sai dos subúrbios, como Lima, que morava nos subúrbios cariocas, em Todos os Santos, vai para o centro, como sempre se dizia, da capital, né? E conhece o preconceito no caminho. Isaías Caminha também vai tentar trabalhar como jornalista, conhece por dentro o jornalismo, e Lima Barreto faria sempre, e já nesse momento, uma crítica aos jornalistas mais corruptos. Também se pode dizer que Lima Barreto era Gonzaga de Sá, o seu último personagem, que era o andarilho da cidade. E o que é muito impressionante, Helena, é que quando o Lima Barreto descreve uma morte no romance do Vida e Morte de Gonzaga de Sá, Morte de Gonzaga de Sá, a descrição do enterro se aproximaria muito da descrição do enterro de Lima Barreto em 1922. É claro que ele não poderia saber, mas o que é muito impressionante é como Lima ficcionaliza a sua vida, mas também vira os seus próprios personagens, né? No último romance que ele não acabou, Cemitério dos Vivos, ele chega a escrever o seu nome, Lima Barreto, no lugar do nome do personagem. E no Diário do Hospício, que ele escreveu paralelamente, por vezes, em vez de colocar o seu nome, ele coloca o nome do seu personagem. Então, Helene, as fronteiras entre ficção e não ficção vão ficando muito fluidas, muito porosas. Lília, olha, eu quero muito agradecer a sua participação no Conexão, a gente já está encerrando, quero dar os parabéns novamente por essa obra, que levou o quê? Mais de 10 anos, né, de pesquisa e de trabalho. Mais de 10 anos de pesquisa mesmo, mas muito mais do que isso no afeto que eu tenho por Lima Barreto. Tá bom, mas o resultado tá bem bacana e eu tenho certeza de quem se interessa por literatura, educadores também, vão gostar muito do resultado e é bom que a gente conheça mais sobre esse brasileiro. Muito obrigada, tá? Obrigada, Helena. Muito obrigada aí. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau. Olha, na próxima entrada do Conexão, nós vamos falar sobre violência que tem chegado às escolas e vitimado estudantes. Você não pode perder essa conversa. Voltamos já já com mais Conexão.